Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje, muito esperado, nós vamos falar sobre a Itália. Antes de mais nada, a bolsa de hoje eu vou mostrar para vocês uma universidade que está entre as 10 melhores do mundo, é extremamente prestigiada e você pode ter acesso a uma bolsa de até 50%. Eu vou passar o link direto para vocês dessa bolsa com descritivo, quanto vale, o que você precisa, está imperdível. Assistam até o final e eu também vou colocar no descritivo do vídeo para que vocês possam fazer a pesquisa e olharem com calma, ok? Falando um pouquinho sobre a Itália, pessoal, assim, né, não vou entrar muito no detalhe, é um país que nós temos uma empatia muito grande, temos uma conexão e sofremos uma influência muito grande com a cultura, com os valores, com a música, com a paixão pelo automobilismo, enfim, né, nós temos uma conectividade grande com o país e, consequentemente, muitos estudantes já pensaram em estudar na Itália. Esse fator, ou essa vontade, ela é realçada pela possibilidade que muitos de nós brasileiros temos de ter uma dupla cidadania italiana. Então, para aqueles que já têm, excelente. Eu vou explicar um pouquinho sobre o custo-benefício, né, ou as vantagens de você ter a dupla cidadania. E para quem não tem, mas tem a possibilidade, corra atrás, porque vale muito a pena se você tem como objetivo alcançar um custo-benefício para os seus estudos na Europa, ou especificamente na Itália, e também poder ter uma liberdade para não se preocupar com quesitos de visto, para poder trabalhar e residir no país. Tudo bem? Falando um pouquinho sobre as universidades, a Itália ela oferece mais de 242 universidades, sendo que a maioria são privadas. Apenas 90 universidades elas vão ser públicas. Só que dentro dessas 90 universidades, você tem acesso a universidades de altíssimo nível, algumas delas entre as melhores do mundo. O legal das universidades públicas na Itália, pessoal, é o custo-benefício, né? O sistema público de educação, ele não é gratuito, mas ele vai custar pouco. Ou seja, dá para a gente se planejar mesmo com uma variação cambial. Só para vocês terem uma ideia como referência, geralmente as mensalidades na Itália não passam de 200 euros, ok? Então você tem universidades públicas que vão estar variando aí de 1.000 a 1.200, de 1.000 a 2.000 euros por ano no máximo. Então excelente custo-benefício e esse custo ele é compartilhado, né, esse benefício é compartilhado para os estudantes que têm um passaporte europeu. Para os estudantes que não têm um passaporte europeu, o sistema de educação ele tem uma variação, tá? Na grande maioria das universidades e, logicamente, as universidades privadas elas vão custar mais, mas em contrapartida nós temos acesso a muitas possibilidades de bolsa. Uma delas eu vou colocar para vocês, né, no final do vídeo. Então, o que vocês precisam entender? Sim, o passaporte europeu ele vai poder te trazer custo-benefício quando a gente fala de educação, para que você tenha acesso, né, a uma mensalidade baixa. Caso você não tenha essa possibilidade ou por algum motivo não conseguiu tirar a sua dupla cidadania, não tem problema, você vai continuar tendo acesso a ótimas opções e se você vai, né, para as universidades privadas, você também pode estar competitivo e se candidatar para diversas bolsas acadêmicas, tudo bem? Falando um pouquinho sobre o que a Itália se destaca, né? Existem alguns cursos na Itália que são muito conhecidos internacionalmente, né? Eles trazem muito prestígio do ponto de vista, né, de currículo e te destaca para o mercado de trabalho, como por exemplo, né, a área de moda, cursos voltados para a indústria têxtil, cursos voltados para a área de engenharia, medicina, veterinária e negócios, né? A gente tem, por exemplo, a Universidade de Bocconi, que está entre as 10 melhores universidades do mundo, né? Mais especificamente a número 7 do mundo, quando a gente pensa na área de administração, empreendedorismo, gestão econômica e assim por diante. Então, é uma excelente universidade para vocês dar uma olhada e já dando um spoiler para vocês, nós vamos falar sobre ela no final do vídeo, ok? Mas, Lucas, como que funciona o sistema educacional? Então, existem algumas coisas interessantes que a gente precisa esclarecer no vídeo sobre a Itália e eu vou bater ponto por ponto para que vocês possam ter esse entendimento. Primeira coisa, gente, né, o ano letivo na Itália é igual ao ano europeu. Então, você vai começar suas aulas em setembro, vai terminar em janeiro, aí você tem um recesso de final de ano, não é férias, tá? Daí as suas aulas novamente começam em fevereiro e vão até junho. Então,
você tem um período de férias na Itália que varia de 45 a 60 dias. Uma coisa que é única na Itália, tá? Ou ela se destaca se comparado a outros países europeus, é que na Itália o catolicismo ele é muito forte. Consequentemente, existe um feriado, né, ou umas mini férias que os italianos chamam, durante o período da Páscoa, tá, que é muito esperado pelos estudantes europeus, principalmente os estudantes italianos. Okay? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, pessoal, é quando a gente se inscreve, né, quando a gente realiza os procedimentos de matrícula. Na Itália, geralmente isso acontece entre janeiro a maio. Então, né, é um prazo curto, vocês precisam ficar atentos a isso para não perder essa janela de admissão. Outro ponto importante, né, todo sistema, ou melhor, todo procedimento de validação de documentos, né, que faz parte desse primeiro passo para você conseguir ser admitido em uma universidade, é direto com o consulado que fica no Brasil. Então você precisa mandar a documentação, né, os pré-requisitos, o consulado vai validar essa documentação e uma vez que ele valide essa documentação, aí cabe à universidade verificar o seu perfil, se você está adequado a ser admitido lá ou não, se você vai ter acesso à bolsa ou não. Okay? Falando um pouquinho sobre pré-requisitos, tá? Na Itália, você vai precisar do italiano. Diferentemente de alguns destinos que nós já apresentamos aqui no canal, por exemplo, como Alemanha, Holanda, que são países que, por mais que tenham uma língua nativa, uma língua própria, né, o inglês ele é praticamente, né, ele tem acesso a todo o país, independente se você está numa cidade grande, cidade pequena, você tem muitos cursos, né, em inglês, porque o país é alfabetizado em inglês, né? A Itália não é assim, pessoal. Ora, mesmo nos grandes centros, né, não são todas as pessoas que falam o inglês, principalmente quando você vai, né, para o interior do país, aí o percentual cai drasticamente. E as universidades públicas, são raros os programas que são ministrados em inglês. Você vai encontrar algumas opções em universidades privadas. Então, já vamos abrir um parênteses aqui, se você tem um objetivo, ou tem a facilidade, ou tem uma dupla cidadania e pensa em estudar na Itália, você tem que ter o italiano. Então, vale a pena se preparar para você ter acesso ao melhor custo-benefício através das universidades públicas e certamente poder ter uma melhor adaptação no país sem ter esses problemas, né, ou barreiras com o idioma, né? Então, tomando como pré-requisito, você vai precisar fazer um teste de proficiência no italiano e atingir um nível mínimo B2, ok? Que é um nível intermediário. Então, comece a se preparar o quanto antes. Uma outra coisa que é importante você levar em consideração é que, assim, a Itália ela vai exigir que os estudantes brasileiros tenham pelo menos 12 anos de estudo comprovado. Então, vamos pensar em um caso de uma pessoa que queira fazer a graduação, um curso de graduação, ok? O que ela vai ter no seu histórico? 8 anos, né, de fundamental, vamos colocar dessa forma, 3 anos de ensino médio, ou seja, falta 1 ano. Então, geralmente, o que acontece? Qual que é uma trajetória padrão para o estudante começar os estudos a nível de graduação na Itália? Ele tem que se formar, né, certificação de ensino médio em mãos, ele tem que entrar em uma universidade brasileira, estudar por 1 ano para completar esses 12 anos de estudo e aí poder fazer o processo e iniciar a faculdade na Itália. Não é uma transferência, ele vai iniciar a faculdade na Itália. Ah, Lucas, mas putz, isso eu não quero fazer esse 1 ano de universidade no Brasil. Eu posso entrar direto? Olha, o padrão é esse, são 8 anos de estudo no fundamental, 3 anos no ensino médio, e você tem que ter mais 1 ano de estudo para ter esse ciclo de 12 anos. Exceções, elas podem ser analisadas, mas o padrão é esse. Então, você tem que ter em mente essa trajetória e se preparar para isso. Tudo bem? Outra coisa muito importante, pessoal, quando vocês estiverem entrando no site das universidades, não são todas que vão estar em inglês ou português. Então, é importante vocês terem algumas terminologias. Né? Quando a gente pensa em ensino superior na Itália, o mesmo ele pode ser dividido em 3 partes. Tá? Você tem o que eles chamam de laurea, que seria cursos de graduação. Você tem o que eles chamam de laurea magistrale, que são cursos voltados para pós-graduação e mestrado. E você tem doutorado de ricerca, que seria o nosso doutorado. Uma outra coisa importante que vocês precisam saber, que isso é em cima do sistema europeu de educação, e obviamente a Itália ela se adequa a isso, é que tudo é voltado em créditos. Tá? O que são créditos? São aulas. Para você se formar na Itália em um curso, você tem que ter atingido um número mínimo
de créditos. Esse sistema de créditos, né, a terminologia para a Itália, se chama, até anotei aqui para vocês, Crediti Formativi Universitari. Então, como que funciona isso, né? Um crédito, certo? Ele equivale a 25 horas de estudo. Essas 25 horas de estudo se contempla tanto, né, o tempo em sala de aula, assim como, né, as horas que você precisa empregar para atividades extracurriculares, projetos e etc. fora da sala de aula. Então, se a gente toma mais ou menos como base, né, um ano letivo na Itália, você precisa ter um mínimo de 60 créditos cursados, que equivale a mais ou menos 1.500 horas, tudo bem? Quando a gente olha isso para graduação, de novo, para cursos de laurea, a gente está falando aí de um mínimo ou de um estimado de 180 créditos para poder se formar. Então vocês conseguem ter uma base, né, do tempo de estudo e da quantidade de horas-aulas que vocês vão precisar para se formar, por exemplo, em um curso de graduação, ok? Lucas, mas veio uma dúvida aqui, eu não me sinto tão confortável com o italiano. Existem cursos ministrados em inglês? Existem, são poucos e geralmente eles são em universidades privadas, tá? Então se você, de novo, quer ter um leque grande de opções, quer ter o melhor custo-benefício, é importante você se preparar para o idioma local, não somente, né, para quesitos de admissão, mas também para que você não tenha problemas de adaptação. A mesma coisa quando a gente pensa nas possibilidades de trabalho. Sim, você pode trabalhar durante os seus estudos na Itália, você tem que ter uma permissão, né, para poder trabalhar, que isso é ocasionado ou gerado, né, por uma proposta ou por um interesse formal de um empregador, né, para que você possa iniciar os trabalhos. Mas lembre-se que se você está em grandes centros, grandes cidades, talvez você tenha mais possibilidades de conseguir isso com uma maior facilidade, né, de viabilizar essa necessidade ou esse interesse de conseguir ter a experiência também de trabalho ou de estágio no país. Quanto mais para dentro do país você vai, mais para o interior, né, saindo dos grandes centros, você, por um lado, melhora o seu custo-benefício em termos de custo de vida, né, as suas despesas de moradia e alimentação elas vão cair, isso te ajuda do ponto de vista orçamentário, mas em contrapartida, né, talvez você fique mais restrito ou não tenha muitas opções com possibilidades de trabalho e emprego, tudo bem? No vídeo, pessoal, eu não sei aonde vai aparecer, se aqui ou aqui, eu vou colocar alguns exemplos de universidades que estão extremamente prestigiadas, estão entre as melhores do mundo, para vocês darem uma olhada. Vai estar no descritivo do vídeo também, né? Exemplos como, por exemplo, Politécnica de Milano, Politécnica de Torino, a Universidade de Roma de Sapienza, a Escola Superiore de Pisa. Tem muitas universidades interessantes para vocês darem uma olhada. E nos finalmente, pessoal, que todos estavam querendo, né, entender e buscar. Né? Hoje, a Universidade de Bocconi, uma das melhores universidades do mundo, principalmente se a gente olha do ponto de vista de negócios, né? De acordo aí com vários rankings, como por exemplo o QS World Ranking, é uma universidade top 10 do mundo, tá bom? E ela oferece diversas bolsas, tá? Uma das bolsas que ela oferece é uma bolsa de premiação internacional para estudantes que têm uma ótima performance acadêmica. Essa bolsa, ela chega a ser de 50%, tá, para as despesas do curso, isso podendo ser por 2 anos. Tá? Então é uma bolsa muito alta, vai fazer com que o seu custo caia drasticamente e possa viabilizar você estar em uma universidade world class, né, super prestigiada, que certamente, se você coloca no seu resume, no seu currículo, que você foi formado na Universidade de Bocconi, né, muitas portas vão se abrir. Então eu vou colocar o link direto para vocês, é uma super oportunidade, é uma bolsa que está atualizada no site da universidade para vocês olharem, terem acesso e verem como funciona. Novamente, se vocês têm alguma dúvida sobre o processo educacional, a estrutura das universidades, por favor, me escrevam, né? Entrem em contato comigo, é um prazer poder ajudá-los e fazer com que vocês concretizem esse sonho de estudar no exterior e tomara aqui na Itália, porque certamente é um excelente destino educacional. Um forte abraço, fiquem com Deus, peace!